meu rosto tem alguma parte que tá tipo, meio escurecida. Calma aí, tô mandando mensagem. Cara, você tá um pouco escuro. Mas tá bonito o vídeo? Tá. Tá legal. Dá play pra mim então. Encosta essa porta daqui, por favor. Olá, voltei gravando o vídeo que eu prometi que eu iria gravar para vocês. Hoje a gente vai falar sobre a aula de campanhas. Hoje a gente vai falar sobre campanhas de marketing. Campanhas de marketing. As tão temidas campanhas milionárias de marketing que você vai descobrir. Hoje eu vou... Gente, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o que as pessoas me perguntaram nas enquetes. E as pessoas queriam entender como que eu faço as minhas campanhas de marketing, né? Campanhas de marketing como você vê da Coca-Cola, da Nestlé, de campanhas de marketing como você vê da Coca-Cola, Nestlé, Pepsi, Bimbi Lola, Prada, Gucci. Todas as campanhas elas seguem o mesmo padrão, né? Mas só que tem um jeito mais fácil de fazer. E aí eu vou falar sobre o meu jeito que é o fácil de fazer. Que é muito fácil de fazer. E que você pode fazer aí também, independente de contratar o meu serviço. Eu uso duas métricas, não quatro, duas métricas que eu uso. Manuela, Manuela, eu tenho que estar parecendo que eu tô falando no podcast, eu tô olhando reto. Você tem que botar o meu olho pra eu guiar como se eu estivesse falando igual aqueles caras do podcast. Despacha. Tipo assim, Thiago. Por favor, Thiago, deixa eu ver a série. vou deixar. Thiago, É a a última vez. gorda. A gorda já tá triste. É a Eu não última, sei nem por que ela é a tá última vez que eu vou te triste. chamar. Eu só quero que você guie o meu olhar pra quando eu estiver falando, quando eu dar o corte, ficar parecendo que é um negócio de podcast. Eu tô olhando certo? Igual aquele shot de podcast. Tá, Tem certeza? absoluta. Tchau. Show, valeu. Hoje eu vou falar para vocês sobre as campanhas de marketing, as mesmas campanhas que a Coca-Cola, Nestlé, Prada, Gucci, peça qualquer marca, todas as marcas, SBT, Globo, Record, eu não sei, gente. Marcas fazem campanhas de marketing. E eu vou dizer um jeito que você duro pode fazer. Você que não tem grana, você que aí começou sua pequena empresa e precisa de fazer o marketing digital e ver um cara de terno num congresso. E aí o cara tem 58 assessores e aí passa vários seguranças e você vê esse cara está muito distante de mim e eu nunca vou poder fazer isso. E é muito mais simples do que parece. E eu vou simplificar para você. Só tem duas coisas principais que você precisa saber. E são essas duas coisas que eu uso na comunicação, instrumentalizando a comunicação, né? Você que ainda não viu a minha aula de autoimagem e instrumentalização da comunicação, minha primeira aula ao vivo. Tá aqui o card. E vamos lá. O que são as duas principais coisas que você precisa saber? Uma se chama CAC, eu pelo menos chamo assim, e a segunda se chama LTV. Opa, a segunda é LTV. CAC e LTV são as duas coisas. O que é CAC? Custo de aquisição por cliente. E o que é LTV? Lifetime Value. E você não precisa saber inglês para poder utilizar essas duas métricas. Você só precisa de papel e caneta. Anota o que eu vou te falar, que isso vai mudar a tua visão. O custo de aquisição por cliente é basicamente o custo que você investe no teu cliente para ele querer saber de você. Toda empresa faz isso. O Instagram faz isso. E tá aqui mais uma vez no card. Se você não sabe como que o Instagram paga você para você tá ali no Instagram utilizando
aqui no card está uma aula explicando como o TikTok paga você, também está aqui no card explicando. É tudo na mesma aula, eu explico como que as empresas bilionárias pagam você, a Coca-Cola paga você, o McDonald's paga você, o Bob's paga você. Todas as empresas pagam você com CAC, que é o custo de aquisição por cliente. Então toda empresa, seja ela uma microempresa ou uma empresa multinacional, ela precisa de definir um CAC, né? E para que serve isso? É a maneira que você vai presentear o teu cliente. O CAC, ele é literalmente o custo de aquisição, adquirir o teu cliente, né? E a gente tem várias possibilidades. E antes de eu falar dessas possibilidades, a gente precisa saber também do segundo nome, que é o LTV. O LTV é quanto que depois de investido eu vou ter de retorno de investimento. Lembra daquele negócio do tráfego do ROAS, do ROI, que é o retorno de investimento? Quando a gente pensa em campanha de marketing, a gente pensa no LTV, o lucro a longo tempo. Então eu vou dar aqui 3 possibilidades diferentes para você fazer o seu CAC, a sua própria campanha de marketing, como que eu faço com os meus clientes. A primeira possibilidade que você tem é a possibilidade gráfica, que você pode fazer com embalagens, você pode fazer com cartão de visita, você pode fazer com tags, você pode fazer com um ad banner, não importa o material gráfico específico, mas você precisa de entender que você está fazendo uma campanha gráfica. E aí você tem a segunda opção, que é fazer uma campanha digital. Essa segunda campanha digital é a campanha que você está fazendo ali com um flyer digital, com um reels, com uma sequência de posts pensado para poder chamar a atenção do seu cliente, seja o orgânico ou seja uma campanha de tráfego, né? E tem a terceira, né, que é quando você faz uma campanha mista, que você envolve elementos gráficos com elementos digitais. Então você pode fazer ali uma campanha mista. E aí, como é que você tem retorno, né, das campanhas de marketing? Como que o marketing faz com que a empresa tenha retorno em cima das vendas? Porque quando a gente pensa de brand ele é meio que a construção dos elementos para que você consiga fazer uma campanha de marketing. Então, assim, poxa, eu quero fazer uma campanha de marketing. Eu tenho que ter um branding, que é o quê? A minha proposta de valor. O que é o diferencial da minha marca no mercado. Então, você precisa ter isso primeiro. Tendo isso, a gente vai desenvolver campanhas de marketing. As campanhas de marketing vão servir para que você consiga ali conquistar o teu cliente. E uma das metodologias que você tem, né, é a partir desse cálculo de custo de aquisição por cliente. Esse cálculo, ele é muito misto, assim, e a gente consegue definir pelas pesquisas de insight, né? Por que é importante ter uma pesquisa de insight? Para você poder saber melhor quais são os elementos que você vai trabalhar, seja gráfico, digital, que vai atrair e que vai conectar o teu cliente, sabe? Dentro do perfil dele, dentro do que o teu cliente gosta, dentro do que o teu cliente acha interessante. Então, quando a gente pensa ali numa campanha do McDonald's, né? Normalmente ele trocou, né, algumas das marcas dele e botou ali Mac, porque todo mundo chama de Mac. Então aqui no Brasil faz sentido ter uma campanha ali gráfica do Mac, porque os brasileiros chamam assim. Então eles entenderam que utilizar ali de alguns milhões pode trazer uma amostragem assim, de humanização da marca. Exemplo, nós estamos olhando que vocês entendem, que vocês gostam do Mac, né? Do nosso produto. E aí a gente criou-se o Maczão aqui para você poder entender. Então eles não tiraram isso do nada. Precisa de fazer uma pesquisa de insight ali, né? Para a gente poder perfilar e entender quais que serão as melhores técnicas que nós usaremos ali
para desenvolver a nossa campanha de marketing. Bom, como que eu penso, né? Qual que é a minha visão estratégica de nivelamento, né? Eu penso sempre sobre o capital de giro da tua empresa. Quando uma pessoa ela fala, eu quero fazer uma campanha, eu pergunto, tá, mas qual é o capital de giro da tua empresa? Por quê? Porque você tem que fazer uma campanha de marketing identificando que você está querendo ter um aumento do teu faturamento. Você já tem um faturamento ali, você vai fazer uma campanha, ou seja, ela vai ocorrer durante um período para poder ter um aumento no faturamento. Então, uma campanha sazonal de Dia das Mães, Dia dos Pais, ou uma campanha específica porque você está com um produto que não que está encalhado, ou você está com algum produto que vai passar da validade, ou você está querendo implementar um serviço novo. Então, a melhor maneira da gente conseguir definir uma campanha é você ter isso definido. A partir do momento que você tem isso definido, fica muito mais fácil a gente delimitar o valor e começar a fazer os planejamentos a longo prazo. Então, não existe pagar uma campanha de marketing, existe investir numa campanha de marketing, né? Porque a campanha de marketing ela tem dois ganhos principais. Um é dinheiro, o segundo é valor percebido. Então você pode fazer uma campanha de marketing, por exemplo, para que os seus clientes tenham uma percepção de valor maior sobre o teu produto, sobre o teu serviço, sobre aquilo que você quer oferecer. Então, dentro dessa proposta, você pode ali fazer testes A e B, né, dentro dessas campanhas e definir qual é a melhor estratégia. Bom, vou aqui traçar um caminho de uma campanha que eu fiz e que deu muito certo. Tinha uma empresa, que eu vou falar o nome aqui, que é a Aba Cake, que é da Patrícia Malafaia, e ela estava querendo que mais pessoas conhecessem o produto dela. E nós desenvolvemos uma campanha gráfica que se chamava Venha Tomar um Café Comigo. Eu vou procurar e vou botar aqui depois no vídeo para vocês poderem ver. Que foi essa tagzinha que está aparecendo aí para você agora e que isso aumentou cerca de 30% do faturamento total dela, entendeu? Só com uma tag. Mas antes a gente fez uma pesquisa. Por quê? Porque tinha um produto muito legal e que as pessoas não conheciam e era uma loja que é de frente assim para a rua e mesmo assim ela via que ainda dava para alcançar mais pessoas. E como que a gente pôde fazer isso? Uma tag, papel cochê, simples, né? Depois de uma pesquisa de insight, perguntando sobre o que os clientes gostavam ali, né? E entendendo que um dos principais produtos era bolos e pães, a gente chegou numa conclusão que também existia um café que era diferente, que era um café orgânico, que era um café com grãos selecionados e que isso poderia aumentar o ticket médio da empresa. Não só pelo café, mas pelos bolos também. Então uma coisa une a outra. Então assim a gente desenvolveu uma campanha mista, porque no caso teve essa questão da tag e também teve alguns conteúdos audiovisuais que a gente utilizou na época para poder elaborar e isso tudo já chegou ali a ter um aumento significativo, expressivo dentro da empresa dela. Então, quando a gente pensa sobre precificação, é importante a gente ter dentro do nosso produto, né, além dos valores que você já tem ali de custo de produto, custo de serviço, custo de aluguel, luz, água, você precisa de ter um valor ali em cima do teu produto, entendendo que toda empresa faz pesquisa de insights, tem que ter, qualquer empresa que tem objetivos de chegar a faturamento de pelo menos R$1 milhão por ano, faz uma pesquisa de insight. Não conheço empresas que eu já trabalhei
que tem esse faturamento que não faz pesquisa de insight, ou empresas, startups que querem chegar nesse valor que não fazem pesquisa de insight. E você precisa também de ter ali um valor de marketing para aumentar o valor percebido do teu serviço. Então são duas coisas que você tem que ter. E dentro disso também essas campanhas que vão somatizar, né, no teu branding, que elas vão trazer aumento de clientes, de fluxo de clientes a partir de estratégias que vêm dentro dessas pesquisas. Então você pode ir articulando, você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Assim, às vezes a pessoa fala, beleza, agora eu quero fazer uma campanha de marketing e eu vou fazer de insight, eu vou fazer de brand, eu vou fazer de percepção de valor e o meu target é todos. Pensa que cada cliente ele tem um valor. Cada cliente ele custa tipo R$5, vamos colocar assim. E aí se você falar para mim que você quer atingir todos os clientes, vamos dizer que existe 50 tipos diferentes de clientes. E cada cliente custa R$5. Aí você já botou R$500 no valor da campanha. Então por isso que as campanhas elas precisam de ser segmentadas, porque você consegue otimizar melhor o valor e não quebrar o teu capital de giro, entendeu? Porque o valor normalmente que as empresas separam estatisticamente, né, empresas ali de médio porte, estatisticamente elas separam de 8 a 12% do capital de giro ali para o marketing. Então imagina, se você for querer fazer tudo ao mesmo tempo, você vai quebrar, porque tipo, o marketing ele não é o seu vendedor, ele não é o teu caixa, ele não é o teu office boy, ele é o marketing, ele tem o papel dele ali fundamental de tá agregando forças junto com o teu negócio. Então quando você for pensar no marketing, pensa que ele é o teu sócio digital. Eu estou começando a usar essa palavra que é o marketing, ele é o sócio do teu alter ego, ele é o sócio da tua ideia. Ele é que faz a tua ideia prosperar. Mas só que você precisa de ter uma estrutura para o teu sócio conseguir te ajudar, entendeu? Te ajudar a subir mais um degrau. Se você pegar e jogar toda a responsabilidade em cima do marketing, tu vai quebrar. E também se você não tiver esse olhar de falar, cara, eu preciso de um marketing para ajudar o meu negócio a se estruturar, você também vai ficar engessado, porque eu não consigo pensar numa empresa onde até os camelôs de rua, se a gente for parar para pensar, eles usam de alguma estratégia de marketing para poder vender, né? E aí a gente precisa de começar a ter um olhar para campanhas, né? Quando você entra dentro de uma campanha ali quando você vê um produto que custa R$49,90, você já vê que aquilo dali é uma campanha que se chama Tripwire, que é uma campanha de baixo custo para um cliente poder ser um comprador de um produto de alto valor, de alta percepção de valor, e essa alta percepção de valor vai fazer com que ele em algum momento compre algum produto seu que tenha mais valor. Por quê? Porque a princípio ele não tem nenhum valor percebido seu, então tu bota um produto baratinho para ele poder entrar, né, dentro do teu produto. Você já deve ter visto alguns gurus falando, tô te vendendo esse produto daqui a R$29,90, imperdível, você vai ter aulas, você vai ter isso, você vai ter aquilo. E ele tem um outro produto que custa R$2.000. Então ele está usando uma estratégia ali de Tripwire que ele vai pegar e vai fazer com que você compre um produto barato de alto valor percebido para você conseguir entender que tem uma percepção de valor da marca e depois vai ter ali um cross-sell, um upsell que vai ser produtos que vão vir depois, né, para fazer com que aquele ticket fique maior, né? Então tudo tem uma estratégia. Até o valor que parece ser muito simbólico, ele tem um pensamento para além. Então acho que o marketing ele pode meio que abraçar a gente, sabe? O marketing ele tem esse poder de ser meio que amigo, meio que um best friend. Eu acho que o marketing eu vejo ele
como eu vejo o marketing como a comunicação, eu vejo ela como um sócio, porque eu sou eu presa, né? Eu presa aqui, sozinho, fazendo tudo. Então, eu sempre estive muito sozinho. E em algum momento desses mais de 10 anos empreendendo, eu encontrei um sócio. E esse meu sócio foi a comunicação, né? E a comunicação, ela tem o poder ali do marketing em si. Ela pode ser tua sócia. Ela pode fazer uma empresa que está quase quebrando não quebrar. Ela pode fazer uma empresa que está com ticket completamente engessado ter ali um pico. Ela pode fazer que uma empresa que está com uma baixa percepção de valor e sendo um bom trabalho, que às vezes a pessoa tem um trabalho que é muito legal. Eu já vi médicos mesmo que falam: Paulo, meu serviço é bom, sou formado, estudei 10 anos para isso e não estou conseguindo vender. O marketing, ele pode trazer essa percepção de valor que vai fazer com que você abrace, né? Você não se sinta só. Então eu, como comunicador, né, e usando, instrumentalizando ali a comunicação com o marketing, no final das contas, você tem essa sensação de sociedade, que você não está ali completamente só. Porque quando a gente pensa em funcionário, né, quando a gente pensa em time, a gente está pensando em delegar funções operacionais do nosso negócio, né? E quem é que está com a gente? Quem é que está com o empresário? A única pessoa que está com o empresário, eu acho que, pensando em tudo, até se você pensar em copywriter, ele não está com o empresário. Ele está com a parte de ter uma escrita persuasiva. O web design, ele não está com o empresário. Ele está com a função de colocar os elementos alinhados. O design UX não está com o empresário, ele está com o cliente que tem o design UX, né? E o design UX e UI, ele não está com o empresário, ele está com o cliente. Ele faz com que o cliente se sinta querido. Quem é que está com o empresário? É o marketing. Ele é o cara que está ali para falar: tua empresa vai crescer, tua empresa vai poder ter um ticket maior, tua empresa vai poder ter um capital de giro mais seguro através de campanhas sazonais. Você vai poder entender melhor o teu cliente com campanhas de pesquisa, né, que são campanhas de insight. Então, o marketing, ele tem seu papel de sociedade e a gente precisa de perceber que ele é um amigo muito justo, sabe? Eu falo isso muito, que o trabalho nas redes sociais, ele é um trabalho muito justo, porque você vê as métricas ali, você vê os dados, tipo, 50% de homens, 35% de mulheres, 15%, sei lá, de juvenis que estão ali assistindo o teu vídeo, 20% das pessoas assistiram o vídeo até o final, 80% das pessoas assistiram o vídeo até 50%. Ele é um sócio honesto, ele é um sócio que não vai te trair, ele é um sócio que não vai quebrar a tua empresa. Então, eu acredito que o marketing, ele é um sócio, sim, ele é o meu sócio, né? E ele me permite utilizar a comunicação para exponenciar, instrumentalizar, né, uma potência que eu tenho, que sem ele eu não conseguia, porque eu venho, né, de uma realidade periférica, de uma pessoa que eu não tinha nada, que trabalhava no chão de fábrica. Eu era tipo arte finalista, ou seja, é o trabalho mais simples que se há, é o trabalho mais operacional que se há dentro de uma empresa, dentro de uma agência. E a partir do momento que eu comecei a entender que a comunicação e o marketing, ele poderia ser o meu sócio, eu esperei o tempo que se precisou, né, dentro dessa sociedade, dentro dessa relação que nós fomos construindo ao longo de
de 4 anos, desenvolvendo uma pesquisa empírica e entendendo como que esse meu sócio iria me dar estratégias que iriam funcionar na minha empresa. Porque eu acho muito louco quando alguém fala hack de marketing. Essa minha estratégia funciona para todo mundo. Todo mundo é muita gente. Porque assim, ninguém é igual. Cada pessoa é única. Então as estratégias precisam de ser únicas também. E a gente precisa de dar esse tempo para poder desenvolver estratégias mais arriscadas, né? Porque eu acredito que com o tempo de relação com esse sócio, você vai conseguindo falar, cara, eu acho que eu topo botar uma graninha um pouco maior aqui dentro desse projeto, dentro dessa campanha, porque você tipo fechou tanto comigo, então acho que é esse olhar que a gente tem, que eu tenho da comunicação, né? Que me fez conseguir conquistar todas as coisas que eu consegui conquistar e me fez desenvolver projetos possíveis. E estes projetos que são possíveis, eles não precisam ter valores milionários para começar a ser feito. Então, quando eu falo sobre que você precisa saber do CAC e você precisa saber do LTV, eu entendo que existem outras setorizações financeiras orçamentárias dentro de uma empresa, entende? Mas você entendendo esses dois pontos, você já consegue perceber que esse teu sócio ele tem uma linguagem. E a linguagem principal dele a gente precisa de entender qual é o custo de aquisição por esse cliente, ou seja, poxa, se é um produto de baixo valor, não é um público classe A, então o custo de aquisição por cliente vai ser menor. Exemplo, se eu vendo fones de segunda linha, poxa, talvez um custo de aquisição é um panfleto. 5.000 panfletos está custando o quê? R$ 280 hoje em dia. Vai sair cerca de 5 centavos, talvez, para mim poder fazer a distribuição na minha rua. Então, o meu custo de aquisição por cliente às vezes dá tipo 50 centavos. Mas às vezes você tipo, é um médico, às vezes você é alguém da área da saúde, às vezes você entrega um trabalho transformador. Às vezes você, recentemente eu estava numa reunião com um estrategista de vendas que tem o objetivo de transformar times inteiros. Então o seu custo de aquisição por cliente vai ser maior. Então a partir do momento que você consegue entender que você tem que definir um custo de aquisição por cliente a partir do teu capital de giro, vai te assustar, porque tu vai falar, caraca, vou ter que gastar dinheiro, né? Mas você não está gastando dinheiro, você está investindo. Porque o LTV ele está ali para poder te falar, olha, beleza, você investiu isso daqui, mas às vezes com 2 clientes você já pagou o custo de investimento de 10 clientes, de 20 clientes. Então, a longo prazo, esse valor que foi investido vai te retornar com juros positivo, entende? Então, quando a gente vai fazer uma campanha, é importante a gente saber do CAC e é importante a gente saber do LTV e entender a linguagem do nosso sócio, né? Eu falo que eu sou o sócio do alter ego dos empreendedores, porque a gente tem essa linguagem transparente e tem esse cuidado ali de parceria mesmo, né? E vocês acompanham na minha linha de raciocínio, vocês veem que faz sentido mesmo. Então eu acho que isso é muito importante e às vezes a gente precisa de entender se a gente está preparado para ser empreendedor. Porque empreendedor é acreditar no projeto. E você precisa ser a primeira pessoa a acreditar no seu projeto. Então, quando eu falo, né, da minha aula da autoimagem, eu me conheço como empresa, eu me conheço como o que eu vendo, serviço, produto, ação que eu faço transformadora. Eu realmente me percebo como um agente transformador. Eu assumo esse papel. A partir do momento que eu assumo esse papel, quais são os recortes
que fazem com que fique transparente isso. Porque ser um agente transformador é algo muito sério, esse compromisso. Esse compromisso que eu assumi, de dizer que eu tô ali com uma pesquisa que levou 4 anos da minha vida para poder ser desenvolvida e tem uma comunicação fácil que consegue atingir tanto a classe A, B e C, independente do produto que for, porque eu uso uma comunicação que é bem humana e ela conecta diversos públicos, né? E eu instrumentalizo ela como? Gerando percepção de valor, gerando ali através da comunicação, eu percebo às vezes que dentro de uma fala desse empresário dá para a gente criar um cross-sell, dá para a gente criar um combo, né? Um a mais, um adicional, aumentar o ticket desse cliente a partir da comunicação dele, a partir da fala dele, das coisas que ele se propõe como marca a entregar com a maior qualidade que a marca dele pode oferecer. Tem elementos ali dentro da comunicação que se instrumentalizam, né? Então aquele teu sócio ele ganha armamento. Então por isso que é muito importante, antes da gente pensar numa campanha de marketing, antes da gente pensar numa precificação, a gente dar uns passos atrás e entender, eu já fiz o branding da minha empresa, eu já entendi a proposta de valor, porque brand parece uma coisa muito complicada, mas o brand basicamente é a proposta de valor. A proposta de valor o que é? A proposta de valor é o que eu tenho de melhor para poder oferecer de diferente no mundo. Olha que pesado. Então é uma coisa que você tem que separar um tempo para poder elaborar, sabe? Não é uma coisa que você vai separar um dia. Porque, sinceramente, eu acho que se você separou um dia só para fazer a proposta de valor da tua empresa, a tua empresa é uma merda. Porque, assim, o que separa um dia para poder desenvolver um projeto que vai mudar a vida, sabe? A gente tem que separar um tempo, a gente tem que assumir essa responsabilidade como empreendedor. Eu acho que os empresários, que eu tô falando com outros empresários aqui, ou futuros empresários, a gente tem uma responsabilidade social, sabe? Quais são as causas que a gente apoia? Quais são as pautas que a gente está se colocando ali, que elas cercam o nosso trabalho, né? Se a gente trabalha com um produto saudável, o nosso produto ele atinge a um público mais vulnerável, ele gera acesso. Isso é uma pauta que nos percorre. Tudo bem que você está vendendo um bolo, sei lá o que é, mas isso também é uma pauta que te percorre. Então você precisa de pensar na identidade da tua marca e se posicionar com potência, não só porque você quer que as pessoas percebam a proposta de valor que você tem a oferecer, mas para que você também perceba a proposta de valor que você tem, que existe às vezes um valor oculto ali, que precisa ser investigado, né? E a partir dessa investigação, a gente transfere para o cliente, a gente mostra para o cliente essa proposta de valor para ele, né? E aí a gente faz uma segunda pesquisa de insight para poder entender quem que são esses clientes que de fato estão comprando da gente, por que eles estão comprando a nossa proposta de valor e como que a gente pode entregar para ele um serviço de mais qualidade. Então a gente pode unir muitas das vezes uma pesquisa de insight junto com uma campanha especial para a gente poder ter mais qualidade em cima desses dados recebidos. E aí a gente pensa de forma inteligente dentro da nossa empresa como empreendedor e consegue se aproximar de uma marca milionária. Porque, para além dos números, a inteligência que é utilizada é essa. Quando alguém precisou na vida e eu estava trabalhando como funcionário e aí eu via uma campanha de 100 mil reais, houve uma campanha de 200 mil reais, o processo era esse. Só que você não precisa esperar a sua empresa estar no patamar de fazer uma campanha de 200 mil reais para você ter uma proposta de valor e você levar a sério o que você está fazendo. Você pode, mesmo sendo uma empresa menor,
fazendo uma campanha de 8 a 18 mil reais, entendeu? Você também ser uma empresa que se coloca como uma empresa que oferece uma proposta diferencial, né? Porque você gera empregos, né? Não porque você é bonzinho, porque eu também não acredito que o empregador, o colaborador, ele é meu amigo, ele é um aliado, então ele está sendo pago, né, para poder fazer com que eu realize os meus objetivos. Então eu levo muito a sério esse aliado, levo muito a sério como que esse aliado se posiciona também, se os valores dele estão dentro da cultura da minha empresa, se de fato está somando. Então todas essas relações, elas precisam ser desenvolvidas. E a partir do momento que você consegue perceber isso, você pode, depois desse vídeo, sentar e falar, cara, eu tenho esse capital de giro daqui, sei lá, minha empresa gira 5 mil por mês e eu vou começar a separar 500 reais por mês porque em momento X eu quero fazer a minha primeira campanha, porque eu preciso de identificar a minha proposta de valor. Eu quero fazer uma pesquisa de insight para perceber o meu valor. Existem várias maneiras diferentes da gente chegar nesse consenso de proposta de valor, sabe? Eu gosto de utilizar dessa brincadeira da autoimagem e do alter ego porque ela consegue ser mais didática. Eu não gosto de persona. Esse negócio de persona eu acho que é para marca que fatura mais de 2 milhões de reais, muito complexo. Eu utilizo também a teoria do Alexander Osterwald, que é o Canva Business, que eu vou deixar aqui o link para vocês também, que ele é super simples para poder mostrar o seu stakeholder, para mostrar, para você poder começar a setorizar e identificar o que, como, quando, entender a tua empresa como um todo por setores e eu acho que se depois desse vídeo daqui você falar, cara, esse negócio não é pra mim, sei lá, eu acho que eu não tô afim de assumir um compromisso, tá tudo bem também, porque há bastante tempo atrás eu também não tava afim de assumir um compromisso. Quando eu tava no meu processo de pesquisa, que eu não gravava vídeo, né? Meus primeiros vídeos, se você for ver, eu falo que eu estou nos bastidores. Alguns meses atrás, eu ainda estava num processo de transição de assumir a responsabilidade como empreendedor. Então eu já estava atuando, eu já estava desenvolvendo a minha pesquisa há 4 anos e eu ainda me colocava na retaguarda, eu ainda não assumia, eu ainda não vinha falando assim, cara, o trabalho que eu faço tá mudando vidas, o trabalho que eu faço tá influenciando outros países estão parando para me ouvir, sabe? E aí eu acho que precisou disso acontecer para eu levar a sério o meu trabalho, porque eu realmente entendo que é difícil essa tomada de decisão. Mas eu acho que ao mesmo tempo que foi bom ter essa imagem internacional e ver o meu trabalho indo para outros campos através dos meus clientes, também eu vi que eu perdi muito tempo, sabe? Eu poderia ter dado esse passo anteriormente, eu poderia ter elaborado campanhas que estavam dentro do meu orçamento. Mas só que eu acho que eu me sentia pequeno demais, eu não me sentia pronto, eu não me sentia preparado, eu não me sentia capaz de levantar a voz para poder dizer que eu tinha uma proposta de valor. Eu acho que os empresários muitas das vezes eles se colocam nesse lugar porque eles estão o tempo todo resolvendo problema, né? A vida do empreendedor é resolver o problema. Tipo assim, uma conta que veio, o funcionário que ficou doente, e aí você tem tipo que fazer turno dobrado, triplicado,
trabalhar 14, 16 horas por dia. Eu entendo isso, porque, bom, eu passo por isso também, né? E o que eu quero dizer é que, assim, não espera 4 anos, não. Aproveita que você viu esse vídeo porque você estava interessado em montar uma campanha publicitária e aí você parou para refletir, né? E se esse vídeo realmente fez sentido para você, você vai fazer o Canva Business, que vai ser o exercício que eu vou deixar aqui, que é o do Alexandre Osterwald. Pesquise sobre ele também, né? E qualquer dúvida pode entrar nas minhas redes sociais, que é o Paulo Assessoria, para poder me perguntar, para poder conhecer mais do meu trabalho, para poder saber mais da minha história. Tá tudo aí para vocês poderem ver. Se ficar alguma dúvida sobre CAC, LTV, precificação, criação de campanha, podem me perguntar. Eu pensei em montar um exercício, mas eu mudei tipo, a trajetória. Eu achei que era importante falar sobre isso e eu entendi que era importante também fazer um confessionário aqui dizendo que eu não sou um herói, não. Eu também fui covarde. E tá tudo bem ser covarde às vezes, mas. E aí, agora eu tô procurando os corajosos, sabe? Eu quero que esses vídeos tenham os corajosos, que são as pessoas que estão cansadas dessa mesmice. A gente entendeu, a gente identificou que o país está em crise, existe uma crise real acontecendo e que a gente precisa se articular. Então, como que a gente se articula? Estruturando. Eu acho que o primeiro passo é a estruturação. E depois de a gente estruturar, a gente pegar esse sócio que é a comunicação, né? Que é o marketing, para poder olhar com olhos mais atentos o que os grandões estão fazendo e que a gente, como pequeno, pode fazer também com valores dentro da nossa realidade. E eu acho que depois de hoje, quando você entrar dentro do Instagram e aparecer uma promoçãozinha de R$29,90 e você vê que é uma super proposta, você vai lembrar assim, então esse cara falou que eu tô valendo R$29,90, né? Então é isso que eu tô valendo para você, né? Você tá querendo que eu compre esse teu aulão aí, ou esse teu e-book a R$29,90, porque você, na verdade, quer aumentar a sua proposta de valor, fazer com que eu acredite no seu valor percebido, e provavelmente eu vou investigar dentro da tua plataforma e vou encontrar talvez uma mentoria de R$3.000, talvez uma mentoria de R$8.000, porque as estratégias, gente, são essas. Entendeu? E eu também utilizo essas estratégias. Eu tenho produtos que são com tickets menores, né, que são os meus day offs, que basicamente eu estou num dia ali acompanhando uma empresa, entendendo as necessidades dela no evento ou gravando dentro do estúdio dela e aí fazendo todo um trabalho ali editorial junto com uma pesquisa de insights para ele poder montar um produto e começar a conversar com a proposta de valor dele. E também tenho as minhas campanhas que vão de R$8 a R$18.000, entendeu? Então eu também utilizo dessas mesmas técnicas. E eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, não. A gente vende, mas só que a gente vende com qualidade, com dignidade, com estrutura. A gente vende um serviço que a gente garante para a pessoa que quando ela fecha de R$8 a R$18.000 com a gente está entregando um serviço que cobre de R$8 a R$18.000 ou além. É porque eu hoje trabalho com empresas pequenas, né? Então as campanhas que normalmente eu fecho são campanhas de marketing que são valores menores, que são esses valores aí que eu citei, e tem também o Day Office que está a partir de R$997, que também ajuda esse empreendedor a se posicionar, ajuda ele a pesquisa de insight, ajuda ele a ter um conteúdo mais direcionado. A gente faz o teste do tom
de voz, a gente trabalha ali no alter ego dele para ele conseguir fazer um recorte inteligente e ter o restante do mês dele para trabalhar, né? Porque o day office basicamente é para aquele cara que falou, mano, eu não sou blogueiro. Eu não sou blogueiro, entendeu? Eu sou empresário, eu tenho uma empresa, eu tenho funcionário, eu tenho horário e eu não vou poder ficar falando no meu café da manhã, no meu café da tarde, sei lá, do tombo que eu tomei e fazendo palhaçadinha. Eu tenho outras coisas para poder fazer. E não desmerecendo aqui o empreendedor blogueiro. Pelo amor de Deus, porque ser blogueiro é muito importante também. Mas algumas pessoas não nasceram para isso. E essas pessoas são as pessoas que fecham o day office comigo. Que a gente vai lá com todo um estúdio, toda uma estrutura, para a gente poder roteirizar, gravar um conteúdo que consiga fazer um recorte dentro da proposta de valor desse empresário, né? E ele tenha o restante do tempo livre para poder colher os dados, né? E entender como que ele vai articular ali com o time dele, fazer a agenda dele, o que ele vai precisar de ir implementando para os próximos meses, né? Então, acho que hoje ficou um dia muito completo. Eu tô adorando que eu tenho que agradecer as visualizações que eu tô tendo, que são poucas, mas são visualizações de pessoas reais que estão falando, Paulo, eu vi esse vídeo e isso daqui eu fiquei com dúvida. Ou eu tô precisando que você me ajude nisso. E isso para mim é muito importante porque eu tô encontrando pessoas hoje que estão no mesmo lugar que eu, que são os corajosos, sabe? São as pessoas que deram o primeiro passo. Então estou muito feliz de estar me conectando com vocês. Bom, é isso. Me sigam, comentem, comecem a comentar, porque quando vocês comentam aqui embaixo, quando vocês começam a me seguir, quando vocês começam a interagir com o meu conteúdo, o YouTube vai mandar para mais pessoas e outras pessoas também vão ver que esse vídeo vale a ser assistido. E assim, é um canal que eu acredito que ele vai ter muita potência, né? Porque o primeiro vídeo aconteceu há 5 meses atrás, aí depois teve um outro que aconteceu há 15 dias, sabe? O tempo tá reduzindo e as pessoas estão me perguntando mais coisas, então as coisas estão acontecendo e isso é muito legal. É isso, gente. O próximo tema ainda é um mistério e vejo vocês em breve. Vamos ver como que ficou esse vídeo.